Pronto. Vamos começar então, pessoal. Obrigado pela paciência aí, pela espera. E mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos aí, tá? Esses webinars que a gente tem organizado aqui pela Filho Sem Fila, tem acontecido desde o começo do nosso isolamento aí, é o 11º webinar que a gente faz. E a gente também tem uma série de workshops que a gente tem feito com as escolas que estão participando no nosso grupo de escolas lá no WhatsApp. A gente tem se falado diariamente, praticamente, assim, tem sido uma troca bem legal entre todos nós. E eu espero que a gente continue mantendo isso aqui a partir desse nosso encontro nesse momento, tá bom? Então, eu queria pedir para que os nossos convidados se apresentassem, mas também gostaria de, inicialmente, já agradecê-los pela disposição e pela disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Dani, se pudesse apresentar, por gentileza. Claro, boa tarde a todos. Eu sou a Daniele, né? Sou a diretora da Eduinfo. Eduinfo hoje é uma empresa que remodela, redesenha os espaços de aprendizagem e também trabalha com as escolas, né? Não só a sala de aula, né? E o espaço como um todo, né? Agregando a pedagogia, né? E tecnologia dentro dos ambientes. É isso. Legal, Dani, muito obrigado. Letícia, você, por favor, se apresenta para a gente. Pronto, tá me ouvindo, né? Bom, eu sou Letícia, sou responsável nacional pelo programa Escola Segura. Eu não me apresento como enfermeira, mas eu me apresento como uma professora formada em enfermagem, tá? Eu trabalhei durante 15 anos em terapia intensiva, há 14 anos eu sou da área da educação e há 7 anos eu sou responsável pelo assessoramento de escolas em primeiros socorros, prevenção de acidentes e controle de doenças e promoção da saúde. Legal, muito obrigado, Letícia. Vivi, por gentileza, se apresenta. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Viviane, eu sou formada em Relações Públicas, tenho 20 anos de experiência em marketing digital, sou mãe do Pedro e do Arthur, sou fundadora da School Advisor, uma startup de busca e recomendação de escolas. Para os pais, a gente fornece informações completas e organizadas sobre as escolas para tornar o processo decisório mais rápido, e para as escolas nós somos uma fonte qualificada de leads. Obrigada pelo convite, Léo. Eu que agradeço, Vivi. Fernando, por favor, se apresenta para a gente. Bom, sou o Fernando, trabalho aí há 12 anos no Colégio Miguel de Cervantes, estou à frente aí de toda a área de serviços, onde a limpeza é uma das minhas atribuições e as que estão dando bastante trabalho nessa época aí dessa pandemia. Legal, Fernando, muito obrigado. Por último, mas não menos relevante, Miguel, por favor. Boa tarde a todos. Agradeço a estar podendo participar dessa webinar. Eu sou químico, responsável técnico pela Quiminac Indústria e Comércio Limitada. Eu faço parte da Comissão de Saneantes do Conselho Regional de Química aqui de São Paulo, já há uns 12 anos. Fui até o ano passado, desde 2003 até o ano passado, diretor de químicos da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Me coloco à disposição de todos aí para que eu possa colaborar. Muito obrigado, Miguel. Muito legal, acho que a gente vai ter uma troca bem bacana aqui hoje e com certeza ajudar bastante nessa tarefa super complexa e nova que vai ser para todas as escolas, né, para quando as aulas voltarem. Eu sei que isso a gente ainda não tem uma data para isso, tem cidades que estão já anunciando lockdown, a gente aqui em São Paulo também está em isolamento, mas eu também vejo, conversando com as escolas, que a gente também
precisa de um tempo para se preparar, não vai ser um negócio com as escolas e com os especialistas, né? Não é um negócio que vai de uma hora para outra. Queria começar perguntando para o Miguel, para que ele nos coloque aqui na mesma página, por favor, Miguel, quais são as diferenças desses termos todos que a gente tem ouvido sobre a limpeza, higienização, sanitização, tem tantos termos que eu não sei nem enumerar, mas conta para a gente, por favor, para que a gente fique equilibrado no conhecimento. Perfeito. Bom, aí não chega a ser exatamente o conhecimento, né, a respeito. Porém, nós vamos ter muitos educadores, acho que assistindo e participando desse webinar, tá? Então, eu acho importante a gente ter uma definição boa, né, uma compreensão comum das palavras, porque eu tenho visto pessoas, e muito na imprensa também, na mídia tradicional, na mídia realmente de mais alto grau, eu tenho visto o uso de palavras incorretamente. Então, o que ocorre? As palavras-chave para nós aqui, no nosso caso, seria limpeza, seria desinfecção, seria higienização, sanitização e esterilização. Então, vamos a cada uma delas, tá? Limpeza é aquilo que a gente faz de maneira mais grosseira, é aquilo que visualmente nós retiramos das superfícies, tá? Se a gente utilizar um produto químico, um processo convencional de limpeza, com esfregação, enxágue, etc., a gente garante que, normalmente, se consegue uma redução de até 60% de microbiologia, que é o que está mais nos interessando no momento, tá? Ou seja, uma limpeza sozinha não combate, não é suficiente para evitar algo patogênico, tá? Aí nós temos a desinfecção. A desinfecção nada mais é do que a aplicação de um desinfetante, correto? E ela visa que a gente reduza em praticamente, eu não vou falar 99,99 toda hora, praticamente todos aqueles patógenos, tá? Esta limite 99,99, assim por diante, tá? Mas, quer dizer, não é total, mas é quase total, né? A garantia que nós temos da desinfecção. Agora, higienização. O que é a higienização? Em si, ela corresponde ao processo que envolve uma limpeza e uma desinfecção. Então, quando se fala, eu vou fazer uma higienização, você pode entender que a pessoa está fazendo uma limpeza, naqueles termos que eu acabei de falar, seguido de uma desinfecção. Isso é uma higienização. Uma sanitização, também, que é um termo que é muito utilizado ultimamente. Sanitização é um termo que é mais apropriado à indústria alimentícia, tá? Porque a sanitização ela prevê o uso de alguns sanitizantes específicos, dentro, geralmente, da indústria da alimentícia, em que você não pode, por exemplo, matar todos os componentes microbiológicos. Então, você pode, até através de uma limpeza de produtos especiais, ter uma condição sanitizada, tá? Então, sanitização para os nossos processos convencionais, que nós estamos falando aqui no nosso dia a dia, não se aplicaria, tá? E agora, a última palavra, esterilização. Eu nem precisaria tocar nesse assunto. Esterilização é uma coisa que você faz sempre através de processos físicos ou químicos muito agressivos, tá? Ou seja, ele não são processos que permitem a utilização em uma situação normal do dia a dia. Então, você encontra situações em que é necessária a esterilização em sala cirúrgica, enfim, em locais que você precisa ter uma biossegurança completa. Então, o termo esterilização no nosso dia a dia está fora. Sanitização também, eu diria que é uma aplicação errada do termo. O que nos compete normalmente é uma higienização, ou seja, uma limpeza seguida de uma desinfecção. Tá? Não sei se ficou claro a todos aí. Ficou bem claro, Miguel. Muito obrigado pelo esclarecimento, viu? Eu queria só fazer um parênteses aqui, pedindo para que o pessoal desligue os microfones. Tá? Tem alguns microfones aí com barulho, se a gente pudesse desligar, seria legal para a gente ouvir melhor nossos convidados, tá bom? Muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte aqui, acho que eu consigo dar uma... Eu vou mutar todo mundo
E aí quem for falar vai desmutando aí, tá bom? Letícia, Dani, Vivi, Fernando, Miguel. E Dani, você me contou que nos últimos anos tem ajudado as escolas a construírem ambientes mais adequados para o aprendizado. E eu sei também que a gente tem conversado e você tem usado essa experiência para ajudar as escolas a se prepararem para essa volta às aulas nesses próximos capítulos aí que a gente vai ter desse cenário que a gente tem. Em termos de espaços físicos, o que você recomenda, assim, o que você vê de necessidade para as escolas a partir da volta às aulas presenciais? É isso mesmo. O que eu tenho pesquisado aí no mundo inteiro, principalmente na China, onde eu tenho fornecedores, né? A gente traz muita coisa de lá, e então eu uso muita experiência deles, que já passaram pelo processo, já estão reabrindo as escolas com a capacidade máxima dos alunos, eles não estão fazendo rodízio. Então, o que eu tenho visto e o que eu tenho recomendado às escolas, né? Entrada e saída de alunos é algo que a gente tem que olhar bem, se há necessidade de fazer uma pequena reforma para que não haja aglomerações, né? Os espaços mais arejados, então se há a possibilidade de você, né, abrir mais janelas, ou realmente aproveitar esse momento para fazer, né? A gente consegue dar toda a consultoria em cima. E para crianças pequenas, né, berçários e tudo mais, trabalhar um pouco no lúdico, né? Então, criar um caminho sensorial, lúdico para ele, com as bolinhas, com cores, com planetas, para que ele entenda que ele tem que ficar num determinado espaço, né? Tem aquele determinado espaço para ficar. Mas é lógico que muita coisa vai mudar. Eu tenho discutido muito com alguns educadores e donos de escola, né? De como fazer isso, e eu acho que é bem importante olhar cada detalhezinho da sua escola, cada cantinho, onde pode ser um lugar de contágio ou não, onde com a arquitetura ou com o design de interior a gente consegue fazer uma mudança, né? Então a gente está fazendo de uma forma bem interessante, não estou cobrando nada essa assessoria, então quem quiser consultar nossos arquitetos para isso, tá? E fazer um planinho, isso eu acho que é bem interessante. E assim, eu reuni um monte de documento, até o Léo depois vai transmitir para vocês, de vídeos e de fotos, de como que isso está acontecendo lá, porque não existe uma regra no Brasil ainda. Mas eu acho que se a gente começar a ver o que está acontecendo e já ir se adequando, e o pai se sentindo seguro do espaço, ele vai mandar o filho para a escola, né? Acho que é isso, Eu acho Léo. que é super importante, Dani, que você está falando. Tem, obviamente, o primeiro ponto é a gente cuidar da saúde de todo mundo, né? E a gente está falando dos alunos, mas são os alunos, são as equipes, né? Os funcionários das escolas e as famílias, obviamente, também. Então, tem esse ponto que é o primordial, mas também tem o ponto de tranquilizar os pais, né? Quanto antes as escolas entenderem quais são as atitudes que precisam ser tomadas e começarem de fato a tomar essas atitudes, melhor é essa comunicação com os pais também. Eu tenho conversado também com os pais, bastante até, e tenho entendido também um pouco deles sobre essas dores, esses sentimentos assim que está todo mundo tendo e super novos, Tanto né? que é feito, lá está sendo feito assim, uma cartilha para os professores, né? Feito toda a organização, uma cartilha para os pais, né? E uma cartilha para os Legal, alunos, né? Então, assim, o staff também, são divididos em 4, né? O staff, os professores, staff e professores, pais e alunos. Como que isso deve acontecer, né? O que você, no caminho da casa até a escola, na escola, alimentação, tudo isso, eu acho que é bem legal. legal. Muito bom, Dani, muito legal. A gente já tem umas perguntas aqui. Eu vou pedir só para que a Vivi, a Letícia e o Fernando respondam umas perguntas que a gente já tinha aqui. Depois a gente já vai para as perguntas do chat, mas vão mandando, por favor. E falando em pais, nesses temores, receios dos pais, eu queria que a Vivi, que é mãe, é empreendedora
e a empresa dela fala com as mães, o que é fantástico, assim, né? O dia a dia da Vivi é falar com as mães. Queria que ela contasse para a gente um pouco desses receios que ela tem percebido nessas conversas dela mesma, mas também que tem percebido nessas conversas com as mães e com os pais sobre a volta às aulas e a saúde dos filhos, né? Perfeito. Léo, a gente tem conversado bastante com as mães, a gente tem uma comunidade hoje com 3 mil membros ativos no nosso Facebook, e ali a gente tem a oportunidade de ouvir muitas das preocupações, né? Então, até recentemente a gente fez uma pesquisa e a gente detectou que 66% das famílias não está segura com a volta às aulas. E as razões são diversas, né? Então, a gente vê 2 cenários um pouco distintos. Quando a gente fala da educação infantil, a maior preocupação dos pais é realmente em relação à saúde, é sistema imunológico que ainda não está totalmente constituído, e é uma fase onde a socialização é muito importante, né? Então, você falar de distanciamento social entre crianças da educação infantil é algo que não faz sentido. E tem muita troca, até os 2 anos, por exemplo, tem a questão da educadora, de troca de fralda, de alimentação. Então, na educação infantil, são esses pontos que preocupam principalmente os pais. Aí, quando a gente vai para o fundamental, além, obviamente, da questão da saúde das crianças, mas os pais estão um pouco mais tranquilos, porque já tem o sistema imunológico um pouco mais resistente, a gente entra em outras questões, como, por exemplo, muitos países têm adotado o rodízio de alunos, né, reduzindo a ocupação média das salas. E isso é algo que preocupa os pais, porque a gente está falando aí que metade da sala vai ter ensino remoto e a outra metade vai ter ensino presencial. E aí 2 questões se apresentam aqui. Primeiro que muitos pais, e isso também é um dado da nossa comunidade, 70% dos pais não acredita que o ensino remoto está sendo tão efetivo. E o outro ponto é também a socialização de novo, né? Então, imagina que de repente vão separar o meu amigo da sala, o amigo do meu filho da sala dele, vão estar em grupos diferentes, como que isso vai se dar? Um outro ponto também em relação à higienização, e aí trazendo até um pouco as cabines de pulverização, eu vi aqui no chat que já perguntaram, é uma preocupação muito grande dos pais, como vai ser feita a higienização? A gente sabe que precisa aumentar a frequência da higienização, de que forma que isso pode eventualmente afetar a saúde das crianças, então elas vão estar em contato maior com produtos químicos, né? Então essa questão de ter realmente uma preocupação com reações alérgicas é algo que vem preocupando bastante os pais. Os procedimentos de chegada e de saída da escola, claro, como que você evita as aglomerações na entrada e na saída, como que você faz a higienização dos pertences pessoais, o uso de máscara, meu filho vai com máscara, vai sem máscara, tira a máscara, perde a máscara, lava a máscara, enfim, uma super discussão em relação a isso, né? Como que vai funcionar, por exemplo, circulação de ar nas salas climatizadas, o horário de alimentação, como você garante que a criança não vai compartilhar o lanche, ou não vai se contaminar através da alimentação na escola na hora do intervalo. Eu, como mãe, particularmente, tenho uma preocupação que é, a partir do momento que meus filhos vão para a escola, eles se tornam um agente de contaminação, né? Apesar das crianças não terem muitas complicações em relação ao Covid, se eu fico doente, quem vai acolher meus filhos? Quem vai ficar com eles nesse período? Então, isso também é uma coisa que a gente tem ouvido bastante. E, por fim, o retorno à rotina, né? Então, imagina, por exemplo, eu me organizei para o meu filho voltar às aulas, as escolas reabriram, meu chefe mandou eu voltar a trabalhar e, eventualmente, na sala do meu filho é necessário um novo lockdown porque teve algum tipo de contaminação. Como que eu vou organizar isso no meu trabalho? Como que eu vou trazer isso de volta para minha rotina de isolamento? Então, acho que são essas principais questões que a gente tem visto, Léo. Muito legal, tem perguntas super relevantes, algumas das quais a gente já tinha até discutido. O próprio Fernando trouxe a questão da alergia para a gente perguntar para o Miguel. A gente vai perguntar já já, mas obrigado por trazer isso tudo, tá, Vivi? Eu vou te pedir para depois me mandar todas essas perguntas, que aí a gente passo para o Miguel, para a Letícia, principalmente para os dois, mas para quem mais puder responder, e a gente manda para todo mundo. Então, até reforçando, pessoal, mandem os seus e-mails aí no chat ou mandem um e-mail para mim, que aí a gente coloca vocês na lista de e-mails e responde todas as perguntas que não forem possíveis agora, tá bom? Falando com a Letícia e com o Fernando um pouquinho, Fernando, a gente tem conversado bastante nos últimos anos e eu sei que você conhece muito sobre operação das escolas aí. A Letícia
como já bem disse, tem se dedicado a aumentar a segurança das crianças nas escolas pelo próprio trabalho dela, pelo próprio dia a dia dela, não só pela formação, né, mas pela operação dela, né? Eu queria que vocês dois nos respondessem, por gentileza, um pouco sobre essas atitudes. Eu tenho certeza que já vão ser respondidas algumas perguntas da Vivi, mas um pouco dessas atitudes que as escolas devem tomar, tanto para aumentar a segurança de todos os públicos ali da escola, alunos, equipes e pais, mas também para acalmar os pais aí, que é essa atenção que a Vivi trouxe para a gente. A Letícia, não sei se está tendo algum problema lá na conexão, então, Fernando, você começa, por favor? Tá bom. Ou se não, Letícia, aperta o botãozinho lá. Você não está conseguindo? Eu vou falando, ela está aqui no WhatsApp comigo, eu vou respondendo para ela enquanto você conta para a gente aí, tá bom, Fernando? Tá bom. Vamos lá, vamos falar da experiência lá do colégio, né? Nós vamos, a ideia inicial é colocarmos em todas as entradas uma barreira antisséptica com um tapete desse parecido com um tapete nômade. Miguel, você está me escutando, né? Se eu te fizer alguma coisa errada, você me corrija. Isso para que as pessoas limpem os pés, tá? Então, a ideia do túnel já vimos que não é correta, que não é boa, principalmente por causa das alergias. Lá, o colégio já usa aí o Hiperox, não, como é que é o nome? Socorre aí, Miguel, se quiser. Agora veio esses produtos químicos aí. Tá mudo, Miguel. Quem vai Hiperox? O Hiperox e o cloreto de amônia. Como é que é o de amônia? Cloreto de benzalcônio. Não. Cloreto de amônia, não. Cloreto de benzalcônio. Não, então não é cloreto. Você está usando produtos, ok. Tá bom. Eu já falo que, felizmente ou infelizmente, é um produto que você vende. O colégio compra lá o produto da Quiminac. Em todas as salas de aula, nós colocamos aí álcool gel, distribuímos álcool gel em todas as áreas de entradas. Estamos fazendo, aonde nós conseguimos deixar as crianças com 1 metro, 1,5 metro de distância, nós estamos deixando as cadeiras nessa posição, vai ficar uma posição fixa, e aonde esse espaço for um pouco menor que isso, nós vamos enclausurar as cadeiras, para que a maioria das pessoas já tem visto, já tem rodado nas redes sociais, os chineses que estão fechadinhos, cada um no seu quadradinho. Então, em alguns lugares onde não conseguimos fazer para que esse espaço fique maior que 1 metro, nós vamos enclausurar aí as crianças. Isso normalmente são onde tem as crianças pequenininhas, porque do infantil até o 2º ano, no colégio são mesas duplas. As crianças sempre sentam em duplas. Então, nós vamos dividir aí as áreas para que as crianças não tenham esse contato direto. Dentro também, nas entradas e nas saídas, nós estamos montando aí, identificando no chão algumas coisas lúdicas, alguns desenhos lúdicos com mensagem para que as crianças fiquem paradas nesses lugares. Estamos aí implementando, deixa eu só pegar aqui a minha cola aqui, que saiu da minha tela aqui. Se você quiser compartilhar, Fernando, a tua tela, fica à vontade, tá? Quer ver? Então, peraí que eu ia... Aqui, vamos ver aqui. Compartilhar. Aí é mais fácil, que aí eu já... Estou precisando aí do meu... Estou apanhando desse... Tem um símbolozinho aí de tela do lado do símbolo da câmera. Mas é que ele não aparece. A tela que eu quero mostrar não está aparecendo. Usa Alt Tab. Bom, já fiz. É que eu uso tela bipartida e ela está numa outra tela. Bom, vamos aqui mesmo. Então, as instalações das barreiras, né, que são esses tapetes que eu estou dizendo, a diminuição da frequência da limpeza,
O que era feito uma vez por dia, agora será feito 3 vezes ao dia, com todos os intervalos. As carteiras e as cadeiras das crianças serão higienizadas. Nós estamos fazendo aí um protocolo de atendimento aí para colocar. Nós já temos enfermaria, mas pensamos em melhorar esse lugar específico para atender aí as crianças que possivelmente, ou os funcionários que tenham alguma coisa aí com o sintoma do Covid. Estamos elaborando um protocolo exatamente para saber, até agora não está muito certo, o que nós vamos fazer. Um aluno teve Covid, nós vamos dispensar a sala, nós vamos fazer a aula remota, isso ainda não está específico, mas nós já estamos estudando já. Então, álcool gel para todas as salas, estamos mantendo o distanciamento dentro do possível. Tem alguns lugares que realmente, em algumas salas, manter essa distância de 1 metro, 1,5 metro, como tem sido feito na Alemanha, não é uma coisa muito fácil de se fazer com os espaços que nós temos. Ainda não foi conversado ainda com essa possibilidade de ter uma aula remota, uma aula... Até agora, até onde a gente está sabendo, será aula 100% presencial. E a última coisa que é utilizar aí um software tanto na manutenção de toda essa logística que vai ter que ser montada. Então, tudo isso nós já temos um sistema que a gente vai controlar todas as ações de todos os indivíduos da limpeza, e também estamos tentando implementar aí para facilitar a saída, que é onde a chegada ela vem uma coisa mais organizada. Agora, a saída, todo mundo sai junto, essa vai ser a nossa quebra de paradigma, né? A gente vai ter que ter alguma solução aí que faça com que o pai chegue e o aluno saia, sem ter a velha aglomeração que nós conhecemos em todas as escolas, que isso não muda, né? Uma escola pequena, uma escola grande, na hora da saída tem aglomeração, sempre teve. A gente vai ter que evitar isso. Nessa aí eu vou ter de até me pronunciar, tá, Fernando? Porque nesse ponto aí eu posso ajudar fortemente, tá? É o que a Filhos Sem Fila tem feito nesses últimos 7 anos, que é diminuir essas aglomerações, deixar os processos de saída mais rápidos, e obviamente a gente nunca imaginou que ia ser útil para a saúde das pessoas. A gente sempre via segurança, violência urbana, a segurança física das pessoas e o ganho de tempo e tudo mais, mas nesse momento a gente está enxergando muito bem assim como a gente consegue ajudar nessa organização e diminuir as aglomerações dentro e fora da escola. Obrigado, Fernando, por ter dito isso aqui, foi legal para eu poder falar um pouco do sistema, bacana, tá? Eu queria ouvir a Letícia acabou saindo da sala sem querer, né, Letícia? Caiu a internet, felizmente a sala está super cheia, mas agora ela conseguiu voltar aí depois de alguns minutos tentando. Letícia, a pergunta que eu fiz para você e para o Fernando foi assim, na tua visão, na tua experiência, que atitudes você acha que as escolas já podem tomar para aumentar a segurança de todos os públicos, alunos, equipes e pais, mas também que já vão acalmar os pais? A gente sabe, até pelo que a Vivi nos contou, que os pais estão preocupados já com isso. Então, mesmo que a gente ainda não tenha uma data, eu vejo duas coisas, né? A gente tem de ter tempo para se programar, para se organizar, a gente escola, né? Que eu digo assim, mas também é bom se a gente já começar a ter as atitudes agora e mostrar para os pais, né? Para que eles entendam que a escola não está só cuidando de dar aula remota, de trazer todo esse conhecimento de um jeito diferente, mas também está cuidando de manter todo mundo em termos de saúde seguros, né? Então, quais são suas dicas? Assim, se você puder enumerar algumas das coisas, eu sei que você tem até um checklist super legal que depois a gente compartilha com todo mundo, mas se você puder dar essas dicas para a gente, vai ser espetacular. Sim, eu tenho até algumas respostas para as coisas que a Vivi trouxe, então eu vou tentar ser bem breve, até pelo conta do nosso tempo. Então, a primeira coisa que eu estou orientando os diretores que estão, né, nós abrimos uma assessoria com algumas vagas para assessorar as escolas no processo de reabertura, e independente dessa assessoria, a gente tem divulgado publicamente uma série de orientações para poder já nortear a escola. Primeira coisa que a gente quer deixar claro aqui é que nós não temos um posicionamento nacional do Brasil. Tá? Não há ainda um processo escrito como tem que ser essa reabertura. Então, o que nós fizemos? Nós mapeamos todas as iniciativas dos outros países para poder começar a nortear as escolas.
E aí, a hora que tivermos uma publicação nacional, vamos fazer os devidos ajustes. Essa é a primeira coisa que precisa ficar clara para todo mundo, que a gente tem a informação que está vindo de fora. Nem tudo que vem de fora vai ser adotado aqui. A segunda coisa que eu estou pedindo para os diretores, apesar da grande demanda que vocês estão tendo nesse momento, com aulas à distância, apoio às famílias e atendimentos, reserve um horário para poder se comunicar entre a equipe para se organizar para a reabertura. Então, em algum momento, vocês precisam achar um momento para conversar e se reorganizar. E criar um plano de ação. O que é plano de ação? Entender tudo o que precisa ser feito, que recursos vão ter que ser adquiridos, para poder delegar quem vai fazer o quê, quais são as pessoas que vão auxiliar vocês e isso caminhar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, é que para mim aparece às vezes conexão de baixa qualidade. Posso continuar, Léo? Vai numa boa, Letícia, está funcionando super bem. Perfeito. Vou seguir aqui, tá? E aí nós preparamos um mapeamento que contempla internacionalmente 4 grandes áreas. Eu vou dar alguns exemplos dessas 4 grandes áreas. Primeira grande área é ambiente, que vocês já trouxeram algumas coisas. Então, como é que nós vamos organizar a entrada desses alunos? Vamos ter que fazer marcação de piso lá fora para manter o distanciamento, vamos ter que contratar empresas para nos auxiliar, vamos ter que fazer o processo de triagem, vai ter que aferir temperatura. Já existe um posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Federação de Escolas Particulares de que sim, a temperatura é recomendada ser aferida na porta da escola, como marcador para permitir ou não a entrada. Que termômetros a escola vai utilizar, qual é a quantidade de termômetros. Quem faz essa triagem tem que estar devidamente paramentado, porque é uma pessoa que está muito exposta. Quantas pessoas vão entrar por dia? Quantas portarias eu vou manter aberta? Tá? Tá tudo certo aí, Léo? Que para mim ele está mostrando travado. Vai numa boa, tá funcionando bem, você já está respondendo várias perguntas do chat, está sendo ótimo. Perfeito. Então, essa questão da entrada na portaria. Outra questão relacionada ao ambiente. Então, um dos 4 elos é o ambiente. Se algum aluno apresentar um sintoma de uma síndrome gripal dentro da escola, que normalmente, nariz escorrendo, dor de garganta, tosse e febre, qual é o procedimento? Eu tenho que ter uma sala de isolamento para levar esse aluno. Essa sala tem que estar equipada com álcool gel, tem que ter um processo de limpeza mais rigoroso. Esse aluno tem que ser retirado da escola, então a família precisa ter essa informação. Por isso, alguns informativos vão ter que ser desenvolvidos para esclarecer para a família o que vai precisar ser feito caso alguém venha apresentar sintomas. Alguns países estão usando uma tenda aberta, que eu acho que se aplica para o ensino fundamental, que são maiores, e aí uma tenda que eles ficam lá em isolamento até que alguém venha retirar. Se a gente pensar no cenário infantil, uma tenda aberta, as crianças vão sair correndo de lá de dentro, tá? Então aí a gente recomenda, assim, uma sala fechada que permita a ventilação do ar. Ar-condicionado, que é uma outra coisa que a Vivi trouxe, as diretrizes internacionais, as publicações científicas que nós achamos, elas têm fortemente recomendado para evitar, se for imprescindível, porque é uma área de muito calor, então que esse filtro seja devidamente higienizado recentemente e que uma janela ou uma porta fique aberta para permitir a circulação do ar, mas de preferência manter desligado. Analise no ambiente da tua escola, onde estão os pontos de álcool gel, onde estão os pontos de dispenser de sabão, quantas pias, vai precisar adquirir mais uma pia, torneira, né? Tem que olhar agora para o espaço escolar e entender que demandas eu preciso acrescentar, o que eu preciso priorizar. Então, isso falando de ambiente, tem muito mais coisa, mas eu vou para o próximo elo por causa do nosso tempo. O próximo elo é protocolo de cuidados. Então, como que está o meu protocolo de troca de fraldas para as escolas que atendem essa faixa etária? A gente tem uma publicação científica da China que apresentou a presença de coronavírus nas fezes. Essa publicação não conseguiu evidenciar que isso contamina o ser humano, mas o coronavírus está presente nas fezes. Então, várias instituições adotaram protocolos mais rígidos de troca de fraldas. O indivíduo tem que estar paramentado, né? A limpeza do trocador, ela precisa ser uma desinfecção, de fato, né? Então, tem que ter limpeza com desinfecção, que é a higienização, já muito bem colocada pelo Miguel. Tem que ter borrifador tem validade, tem que ser higienizado o borrifador também. Então, os protocolos de cuidados todos agora precisam ser intensificados, precisam ser revistos, porque vai ter que fazer ajuste, né? Pensando ainda em protocolos de cuidado, como é que vai ser a aferição de temperatura, que termômetro eu vou adquirir? Tem que ser termômetro de testa, tem que manter distanciamento, o termômetro está numa busca muito grande agora, as pessoas não estão encontrando no mercado, então cuidado na hora de comprar, verifica se tem garantia, né? Se está em português, se tem grau Celsius, porque tem alguns que estão vindo em Fahrenheit, como é que você faz a leitura desse jeito, porque é importado, né? Então, protocolos de cuidados. Vamos para o outro elo. Além dos protocolos de cuidados, a gente tem outros, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é, por exemplo, o protocolo de higienização.
dos ambientes. É muito fácil dizer, tem que intensificar a higienização. Você tem que ser claro com a equipe de limpeza. Intensificar é o quê? É limpar 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, 4 vezes por dia? Que produtos utilizar? Então, cola filipetas nos ambientes, especificando exatamente como tem que ser higienizado aquele ambiente, né? Qual é a frequência que tem que ser higienizado. A Vivi também estava comentando a questão do distanciamento, né, no infantil. Eu tenho um filho de 2 anos. Como é que você mantém distanciamento numa faixa etária dessa? Isso não existe. O que vai existir é protocolos que vão favorecer um distanciamento melhor. Então, eles vão ter contato? Vão, mas provavelmente eu vou ter que ter salas reduzidas, grupos menores de aluno, uma intensificação da limpeza da sala, dos recursos que eu vou utilizar com esses alunos, que eu já vou falar para vocês daqui a pouco. Então, não dá para impedir o contato físico entre crianças, o que a gente consegue é colocar propostas que minimizem esse contato, e eu intensifico a higienização das mãos, intensifico a higienização do ambiente, mantenho o ambiente arejado adequadamente. Parque infantil, gente, dá um desespero por causa do parque. As crianças estão enclausuradas, imagina a hora que elas voltarem para a escola e o parque fechado. Então, nós temos países que abriram os parques e nós temos países que não abriram. Eu não sei o que vai ser definido no Brasil, mas para aqueles que abriram, como por exemplo na Alemanha, eles permitem de 5 a 10 crianças por vez, higienização dos equipamentos do parque antes e depois do uso e higienização das mãos das crianças antes e após o uso. Vai dar um baita trabalho, mas pelo menos o parque fica aberto, elas têm a possibilidade de ir para este espaço que elas estão privadas, pelo menos aqui no Brasil, há 60 dias. Né? Então, a gente espera que sim, o playground seja uma coisa autorizada, porque vai ser muito difícil você bloquear aquele espaço. Então, ambientes, protocolos de cuidado, de higienização, treinamento de equipe, tudo isso entra no protocolo, na parte de cuidados. Aí a gente tem o terceiro elo. Posso seguir, Léo? Por favor. Então, vamos lá, o terceiro elo é educação. Então, como é que nós vamos adequar as nossas propostas educativas agora para minimizar o contato físico? Então, eu não posso, por exemplo, propor uma atividade para a criança com massinha, porque eles vão compartilhar essa massinha. A massinha do outro é mais legal que a minha. Eles são pequenos para entender isso. Então, talvez a massinha não é um recurso que eu possa limpar. Então, talvez nesse momento essa seja uma proposta que eu não posso utilizar. Eu não posso propor, vamos brincar de pega-pega. Eles vão se tocar muito, eu vou incentivar um contato que de fato eles vão ter, então eu tento evitar propostas de tanto contato. Então, vamos rasgar papel, vamos fazer uma roda cantada, vamos fazer uma contação de histórias. Garante que eles vão ficar todos sentadinhos com distanciamento? Obviamente que não, mas são propostas que minimizam o contato físico. Então, agora é pôr a equipe pedagógica para pensar que propostas a gente pode colocar em curso que vão minimizar um pouco o contato. Algumas escolas mencionaram para perguntar das atividades complementares, então balé, judô, ginástica, é possível voltar? Sim. Tem países que essas atividades voltaram, mas mantendo distanciamento, higienização dos locais que está sendo utilizado, um local arejado, uma sala arejada. E o quarto elo que a gente identificou, tudo isso está no nosso checklist, é o último, Léo, antes que você brigue comigo aqui, que é de relacionamentos. Então, esse pai vai poder entrar na escola ou vocês vão ter que organizar a entrada de uma maneira que esse pai não vai entrar na escola. Né? Então, a reunião pedagógica pode acontecer agora? Não, de preferência à distância. Se for inevitável, então vocês vão para uma área aberta da escola, todo mundo com distanciamento, usando máscara e com higienização das mãos. Então, os relacionamentos agora eles vão precisar ser mais organizados e prioritariamente à distância. Então, campeonatos, feiras, organização de eventos que a escola tem nesse momento vão ter que ficar suspensos. Então, basicamente, são esses 4 elos e a gente mapeou isso no checklist que você vai disponibilizar no final. Desculpa me estender. Não, bacana, foi ótimo, Letícia. Acho que são pontos práticos assim que todo mundo tem de olhar. E eu acho que a gente pode depois, juntos, todos nós aqui, trabalhar um pouco no material todo e entregar um material, e de repente esse teu checklist eu já vi, ele é fantástico também, acho que vai ajudar bastante. Tem algumas perguntas aqui, eu vou partir para elas, para que a gente responda. Eu vou começar até por uma pergunta que foi feita aqui no chat, mas a Vivi e o Fernando também citaram, que é a história da alergia para o Miguel, se esses produtos que estão sendo utilizados podem desencadear alguma alergia ou alguma intoxicação. Olha, Léo, de um modo geral, todos os produtos que são aprovados na Anvisa, os produtos desinfetantes, eles não causariam nenhum risco, nenhum perigo normal no seu uso, tá?
Com relação à alergia, esses produtos, eles não são feitos para aplicar no corpo, logicamente, eles são feitos para aplicar nas superfícies fixas. Ou a proximidade ou o contato leve com essas substâncias não causa irritação. Não seria assim se, por exemplo, você fosse usar um túnel de desinfecção, como essa é uma loucura, tá? Então, isso aí eu já digo para vocês, essa questão de túneis, de cabines de desinfecção colocando produto saneante em cima das pessoas, é totalmente contraindicado. Inclusive, existe uma nota técnica da Anvisa prevendo até prisão para isso aí, tá? A responder criminal, administrativamente, civilmente por isso, tá? Então, esses produtos não oferecem risco nenhum normalmente, tá? Ele não é feito, volto a repetir, para ser usado sobre as pessoas, é sobre as superfícies. Uma vez aplicado, não há nenhum problema. Com relação à toxicidade, de modo geral também, todos esses produtos têm um DL50 muito alto, né? Só para você ter uma ideia. Um desinfetante nosso da Quiminar, uma criança de 30 quilos, digamos, aí, uma criança ao redor de 30 anos, precisaria tomar 1 litro para começar a correr um risco sério, tá? Causaria alguns problemas colaterais, mas correr um risco sério de vida, etc., precisa tomar 1 litro desse produto. Isso não vai acontecer nunca. Então, eu acho que é uma questão que eu posso tranquilizar vocês sobre a segurança desses produtos que vão ser aplicados. Eu só gostaria agora de fazer um destaque do seguinte. Todas essas medidas de proteção, de medidas de higiene pessoal, que a Letícia, inclusive, falou diversas delas, né? Elas são as principais, elas devem ser tomadas porque o contato pessoa a pessoa realmente é o mais importante que nós temos na propagação desse vírus, tá? Agora, esse vírus não é dos vírus mais perigosos, digamos assim, em questão de proximidade. É por isso que se indica 1,5 metro, 2 metros, tá? Este coronavírus, ele é um vírus com tamanho grande. Só para vocês terem uma noção, um vírus do sarampo, ele tem cerca de 10 vezes menos tamanho. O tamanho dele é menor que em relação ao coronavírus. Ou seja, se uma pessoa que está com sarampo tossir, ela vai contaminar até 10 metros aproximadamente, tá? Então, tem uma difusão dessa maneira muito alta. O coronavírus é bem mais reduzido. Tem que ser o contato físico direto ou o contato pelo ar, mas com proximidade, tá? Então, o que ocorre? Por que esse coronavírus está se propagando tanto, né? Uma das teorias que eu tenho, é uma coisa que eu acho bem viável, né? Seria realmente porque esse vírus ele permanece vivo, perdão, daqui a pouco eu vou falar sobre o vírus, ele permanece ativo sobre muitas horas sobre as superfícies, né? No começo se falava em 9 dias, agora, recentemente, a posição atual que eu tenho encontrado é de 3 dias. Mesmo que seja um dia, já é importante, tá? Então, eu acho que esse daí é realmente um fator importante na disseminação. Apesar que, teoricamente, se fala que essa questão aí de infecção por superfícies seria no máximo 10%, tá? Mas eu julgo, tá, que está sendo mais importante. Eu julgo pelo que eu acabei de relatar, tá? Então, nós temos que ter esses cuidados com a superfície. Eu vou agora... Legal, Miguel. Eu vou agora procurar só responder até uma indagação que o Fernando havia feito. Ele fez um comentário sobre as atitudes que o colégio vai tomar. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que eu acho importante, tá? Para a gente conseguir ser operacional, né? Ele falou em higienizar os locais, as carteiras, por diversas vezes. Como nós vimos no princípio, higienizar significa limpar e desinfetar, tá? São 2 operações. Porém, a gente tem alguns produtos que podem fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Por outro lado, se você não estiver dispondo ou não quiser dispor de um produto que faz as 2 operações ao mesmo tempo, você pode também fazer o seguinte: você faz uma limpeza de operação, digamos, ao dia, depois você pode fazer só desinfecções. Por que a limpeza antes da desinfecção é importante? Porque quando você tem sujidades presentes na superfície,
você tem locais onde aquela microbiologia pode se abrigar, tá? Ela não vai estar num terreno descampado, digamos assim. Então, você tem que ter a superfície limpa para desinfetar. Porém, se ela tiver um pouquinho só de sujidade, a mínima sujidade, ainda permite que você faça nova desinfecção. Então, eu estou chamando a atenção do Fernando assim, você pode lavar com menor assiduidade, porém desinfetar com maior assiduidade, mesmo que você não limpe, desde que você não tenha sujidade aparente na superfície, tá? Legal. Obrigado, Miguel. Tem uma pergunta aqui para o Miguel ou para o Fernando. Se ultravioleta UVC realmente mata vírus e bactéria. Talvez a Letícia também possa responder essa pergunta. E se seria suficiente para limpar? Suficiente para limpar, acho que não. O Miguel acabou de explicar, mas eu acho que essa parte aí da pergunta vale ser respondida ainda. Posso responder? Eu vou pedir para a Letícia responde. Depois a Letícia complementa. Eu tenho visto aí até também pela mídia prefeituras higienizando ruas, aquele dia ensolarado e a pessoa higienizando a rua, tá? É uma coisa absurda, porque o raio ultravioleta, ele desinfeta realmente, tá? Ele desinfeta por uma ação química. Ele decompõe oxigênio e vai se formar ozônio. Esse ozônio ele é virucida, bactericida, ele é tudo que é sida, tá? Então, ele é um desinfetante muito forte, o ozônio, tá? E ele realmente funciona dessa maneira. Nós sabemos de longa data já, nossos avós já faziam isso, já colocavam coisas no sol para sofrer uma desinfecção. Alguém que tinha uma bota com chulé, colocava no sol para tirar o cheiro, tá? É isso aí. Funciona. Boa, obrigado. Funciona. Obrigado, Miguel. Estou complementando, porque às vezes eu falei do natural, mas existe o ultravioleta que é sintético, sintetizado através de luzes, tá? Aí é uma questão de potência. Se ela tiver potência suficiente para desinfetar rapidamente o ambiente, ele não vai permitir que uma pessoa fique dentro desse ambiente, tá? Ok. Legal, muito obrigado. Letícia, tem uma pergunta aqui que foi feita para você, se a escola pode ou deve exigir vacinação para a gripe dos colaboradores. Você responde essa para a gente, por favor? Vamos lá. Essa é uma das, dentro daquele elo que eu falei para vocês, que são os 4, isso entra no elo de cuidados. Então, uma coisa que a gente tem orientado as escolas é solicitar aos colaboradores que tomem a vacina da gripe e orientar os familiares dos alunos que também apliquem a vacinação da gripe. Porque a vacinação da gripe, ela não é propriamente o H1N1, né, nesse momento, mas ela faz parte de uma estratégia de controle de pandemia de coronavírus. O indivíduo vacinado que apresente uma síndrome gripal, ele já elimina a possibilidade de ser H1N1 no diagnóstico médico. Então, é, sim, muito importante que todos, nesse momento, que fazem parte do grupo, tomem a vacinação. Só que no Brasil e no mundo, a vacinação ela não é compulsória, né? A vacinação ela é uma opção. Então, é uma questão de sensibilizar. Há famílias que não vacinam. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque isso aí daria uma discussão imensa, né? Eu tenho um posicionamento bem contrário a isso, eu acho que isso é um retrocesso. Se nós tivéssemos uma vacinação agora para coronavírus, não estávamos tendo tantas mortes. Mas o que eu entendo é, oriente a equipe, faça com que isso seja parte dos protocolos de ingresso na escola. Então, o funcionário, para trabalhar nessa instituição, como um valor da escola, ele necessita atualizar a caderneta de vacinação. Porque quando ele se vacina, ele se protege e protege as crianças e os alunos que ele está trabalhando. Legal, pô, excelente resposta e é muito sobre atitude. E pegando o gancho dessa história da atitude, a Priscila fez uma pergunta, eu acho que a Vivi poderia nos trazer essa resposta, mas não só, se alguém quiser complementar, fica à vontade, falando que as ideias são ótimas, mas na prática, como os pais podem ajudar as escolas que estão muitas, ou algumas, eu não sei, com dificuldades financeiras, até porque muitos pais não estão pagando. Aí eu queria fazer um parênteses que pais, só peçam desconto para as escolas se vocês realmente precisarem, não usem a oportunidade, porque se alguém lá na escola, algum pai
possivelmente vai precisar, outro não precisa, e a escola conseguiria equilibrar. Então, já fica aí, acho que a primeira coisa, tá, Priscila, que é como os pais podem ajudar, é só pedir desconto se realmente precisar. Acho que é uma relação justa e equilibrada entre pais e escola. Lembrando que para a escola estar lá, no final disso tudo, para o seu filho poder voltar para ela, aquela escola que você gosta, escolheu, e que é legal para você e para o seu filho, a gente tem de tentar honrar esses compromissos da melhor forma, tá? Então, essa é uma ajuda. Mas que mais, Vivi, você como mãe, e aí também com esse grupo todo aí de um montão de mães que você fala diariamente, como você vê que os pais podem ajudar? Eu acho que você falou muito bem, Léo, sobre essa questão de, acima de tudo, a gente tem que enxergar que a escola é uma comunidade da qual a gente faz parte, né? Não existe a escola e a família. Afinal, todo mundo está buscando a mesma coisa, que é a educação da criança, que é o bem-estar da criança, que é o aprendizado. Então, os pais precisam realmente ter esse olhar de que a escola é uma extensão da sua casa, ela é parte da sua comunidade. E como parte da sua comunidade, você quer ser colaborativo e não ir contra a escola, né? Então, esse momento é muito importante realmente que os pais e que as escolas se deem as mãos, se unam para que a gente consiga sair o mais rápido possível dessa crise toda que a gente está vivendo e tentando afetar o menos possível as nossas crianças, que é quem está no meio aí disso tudo, sem conseguir entender muito bem o que está acontecendo. Então, acho que os pais realmente precisam enxergar a escola como uma parte da comunidade, como uma extensão da sua casa e ser colaborativos em relação a isso. Obrigado, Vivi. Aí você falando aqui, me lembrou de um negócio que eu vejo em outros países e eu vejo muito pouco no Brasil, que são as associações de pais. São poucas as escolas que têm associação de pais aqui, normalmente as internacionais, porque tem essa mentalidade, né? Já vem com esse pensamento. E eu vejo que aqui no Brasil é raríssimo isso. Então, fica aí, de repente, uma sugestão para a gente, pais, propor isso para as escolas em que os nossos filhos estão matriculados e a gente se reunir, mas não com o intuito que a gente habitualmente tem, de apontar o dedo e falar isso não está bom, mas de levar soluções, falar assim, olha, isso aqui aparentemente não está bom, como a gente pode ajudar a resolver isso aqui? Então, acho que isso é uma postura super legal e eu acho que o momento pede isso, o momento permite isso. Tenho certeza que também algumas instituições não estão muito abertas a isso, acho que é um caminho de mão dupla. Então, instituições podem se abrir mais para isso e os pais, se puderem ter essa atitude proativa e positiva, seria fantástico. Isso, falando pela experiência que eu tive nos últimos anos de visitar escolas fora daqui, é muito legal de ver como as coisas acontecem e acontecem melhor nesse sentido, tá bom? É super, super legal, fica aí uma oportunidade. Tem uma pergunta aqui da Célia, perguntando sobre roupas e calçados quando os alunos chegam na escola e acho que quando chegam de volta em casa também, se precisa tirar. Na live que a Vivi me convidou na quinta-feira passada, se falou bem claramente sobre isso. Quando chega em casa, sim, tem de tirar, porque aquela roupa ela pode estar com alguma contaminação. Na escola, eu não sei se isso é viável. Eu queria ouvir do Fernando e o que ele acha aí disso, né? Como fazer essa gestão ali na escola. E a Letícia, por favor, se puder complementar também. Quando chegar na escola, não tem, porque a criança ela chega com a roupa teoricamente limpa, né? Ela vai se higienizar de manhã e quando chegar na escola ela vai estar limpa. Na saída, passou o dia inteiro com aquela roupa ou se trocou. No caso dos pequenininhos, às vezes trocam no meio do dia, mas quando chegar em casa é interessante eles tirarem essa roupa, né? Isso não só para eles, né? Isso são para todos. Isso tem que virar cultura nossa de que chegou em casa é jogar a roupa para ou lavar ou, como o Miguel disse, deixar tomando sol, porque o sol também mata esse vírus. E ponto, né? Aqui em casa, a gente, quando precisa sair para ir até a portaria, porque a gente não está indo para a rua, quando vai até a portaria pegar alguma encomenda, quem foi, minha mulher ou eu, as crianças estão aqui mais isoladas mesmo, a gente tira toda a roupa, vai direto para o banho, para não dar nenhuma chance, assim, talvez seja uma medida exagerada, mas eu prefiro pecar pelo excesso nesses casos aí do que correr algum risco, né? Nessa hora é melhor pecar pelo excesso. Eu acho também, viu, Fernando? Letícia e Dani, se vocês tiverem
alguma sugestão? Aí tem né, a Letícia está olhando muito para isso, da parte dessa parte da organização, e a Dani tem um conhecimento sobre espaços, então de repente a Dani consegue nos dar uma dica que pode servir para as escolas, mas também até servir lá para casa, como a gente tem um cantinho, enfim, alguma coisa assim. Vou te falar sobre isso, Léo. Aí são dois protocolos distintos. A gente até na assessoria fez isso para as escolas e divulgamos no checklist algumas orientações. Existe um checklist que nós identificamos para a entrada de funcionários e de fornecedores. Então, para os funcionários da escola que vão passar um tempo maior nesse espaço e que podem vir advindos de transporte público, a gente recomendou a troca do calçado, porque a higienização desse calçado ela só seria eficiente se esse calçado fosse lavado com água e sabão e depois desinfetado. Tá? Nós não encontramos na literatura nenhum artigo que comprove que uma toalha com saneante, que um tapete com saneante é eficiente. Inclusive, veio uma fake news da Alemanha com essa colocação. Então, a nossa sugestão para a assessoria nesse momento é, de acordo com os protocolos internacionais, os funcionários trocam de roupa, então a escola talvez tenha que adequar essa questão de espaço para evitar aglomerações nesse momento de troca, escalonar horários de entrada e trocar o sapato. Então, esse sapato vai ter que ficar guardado ou dentro de uma embalagem no seu armário, em algum local que não tenha contato com os outros. Algumas escolas estão borrifando solução de hipoclorito a 0,1%, porque numa evidência que nós encontramos, essa solução ela pode exterminar os germes em até 1 minuto. Então, é mais rápido do que alguns outros saneantes que podem levar de 5 a 10. Você não vai ficar de 5 a 10 minutos com o pé pendurado lá esperando o saneante fazer efeito. Você precisa entrar para trabalhar. Então, essa é uma orientação que a gente trouxe baseado nos protocolos internacionais. Para os alunos, isso é um segundo protocolo. Como que vai ser o ingresso do aluno na escola? Então, a sugestão é orientar as famílias para que a higienização de calçado seja feita em casa. Então, ele já chega com o calçado higienizado. Se ele vem de carro próprio, ele está com o uniforme limpo e com o sapato higienizado. E aí, algumas escolas chinesas acabam borrifando vários tipos de soluções. Eu não sei se isso seria viável em nosso país. A gente tem que entender que existem realidades e realidades. Nós temos escolas que têm uma estrutura e conseguem controlar esse fluxo de entrada, e nós temos escolas que não vão ter essa demanda. Outra coisa importante para acalmar o coração um pouco das famílias e dos diretores é: ninguém aqui no Brasil, em sã consciência, vai autorizar uma retomada 100% das aulas ao mesmo tempo. Isso vai ser uma coisa gradual. Até aqui em São Paulo, a gente já teve relatos aí das autoridades de que a retomada ela vai ser gradual, provavelmente em torno de 20%. Então, vai dar tempo das escolas se organizarem, de testarem alguns modelos para ver o que funciona, o que não funciona. Então, acalmem o coração que isso vai ser possível, sim, aos poucos. Hoje, todo mundo volta para o trabalho, vai ter que reaprender a trabalhar, até entender todos esses protocolos, tá? Então, é essa a orientação que eu tenho. Trocar calçado na porta de escola não é uma coisa, ao meu entender, e no que a gente encontrou nas práticas internacionais, viável. Legal, obrigado, Letícia. Dani, você tem alguma dica prática ali de como organizar um espaço, alguma coisa assim para facilitar isso? A Letícia falou bastante coisa, né? Acho que uma das coisas mais importantes também, eu acho que entrar com mala de rodinha nesse momento também não acredito que seria o melhor dos mundos. Então, realmente, pensar também no espaço onde você possa guardar os livros dos alunos dentro da sala de aula, né? Porque esse negócio de trazer produto de casa para a escola, também acho que é melhor dar uma segurada por um tempo, né? E eu acho que o mais importante é deixar o pai seguro, né? Fazer essas mudanças, aproveitar o tempo, melhorar o espaço físico, criar o seu próprio manual de conduta e divulgar isso. Quanto mais o pai se sentir seguro, e a escola também, e os seus funcionários também, isso vai fazer toda a diferença na volta às aulas, né? Dá para reorganizar, dá para ter aula sem as carteiras convencionais, né? A gente faz isso muito, muda muito o estilo da sala de aula, não tem mais um atrás do outro, enfileiradinhos. Nosso trabalho já é um trabalho de uma sala multipropostas, onde você tem vários tipos de ensino no mesmo espaço, né? Então, assim, criar realmente esses novos espaços de colaboração entre eles, mas que consiga manter a distância de uma forma lúdica, de uma forma agradável, né? E aconchegante, e é isso. Eu acho que a comunicação dos pais e readaptação dos espaços também vai fazer toda a diferença.
Tem uma pergunta da Agnes, Dani, que eu acho que é perfeita para você trazer alguma ideia para ela e para todos nós, né? Ela está falando aqui de turmas de 40 crianças, por exemplo, como manter o distanciamento. Ela fala até em ter parte presencial, parte remota. Eu até adianto que eu já ouvi isso de algumas escolas, de alguns gestores, ainda no campo do pensamento, tá? Eu acho que poucas escolas estão com todos os martelos batidos, assim, acho que está se pensando nas melhores formas, acho que vai se testar e vai se experimentar, né? Mas ali na escola, Dani, o que você imagina assim que pode ser feito? Algo nessa linha legal? Faz sentido para você? Eu estou vendo muito disso, muito mesmo. Muitas escolas estão realmente já trabalhando com o modelo que metade vem, metade não vem, porque muitos pais não vão se sentir confortáveis de mandar. Muitos vão se sentir, mas muitos não, obviamente. Quem conseguir deixar o aluno em casa, frente aos pequenos, né? Mas, assim, existem várias tecnologias, né? Então, eu trabalho com Google, Microsoft, com Apple, e a gente consegue ajudá-los também a trilhar esse caminho por onde seguir. E o que está com. Acho que o melhor de tudo é saber quem está fazendo, o que está fazendo, e achar o seu melhor caminho. A escola ela vai ter várias opções e ela tem que ver o que é bom para a realidade dela. Se ela pode investir ou não, se ela tem que fazer com o mínimo de custo possível, com o mínimo de equipamento possível, enfim. Eu acho que é um estudo caso a caso. Acho que a escola é única e cada escola tem uma forma de pensar e uma forma de trabalhar. Mas tem várias formas de fazer. Ô, Léo, legal, obrigado. Oi, Miguel. Observação aí, acho que é importante. O Fernando falou aí sobre a questão da desinfecção do calçado e a Letícia depois colocou que não haveria nenhuma evidência, nenhuma literatura a respeito. E ela tem razão no seguinte sentido: você não consegue garantir 100% de segurança porque obrigatoriamente todo desinfetante tem um tempo mínimo de contato. Tá? Agora, vocês se recordam também que eu disse que uma limpeza ela pode, inclusive, remover até 60% da microbiologia de uma superfície. Tá? A mesma coisa se aplicaria num calçado. Como exemplo, eu vou dar para vocês um pé dilúvio que é usado em granjas, por exemplo, que você tem que ter um cuidado enorme, né, em locais que você tem que ter biossegurança, numa criação desse tipo, de porcos, né, você tem o pé dilúvio na entrada. Ali você nunca tem o tempo de contato também coerente com aquele bactericida. Porém, ela é suficiente para reduzir esse problema de disseminação de coisas graves lá dentro. Você reduz bastante. O que eu quero dizer com isso? Garantia de 100% você não teria nunca. Só se você realmente envelopar as crianças e botar ela para dentro e só tirar o plástico depois que ela sair. Mas nós temos que tentar fazer alguma coisa de modo a reduzir realmente essa possibilidade. Então, eu acho que o que o Fernando propôs é válido. Eu só sugiro a ele também que, em um certo momento após a entrada, após a desinfecção, ele tenha algum outro local para secar também um pouco o pé, tá? Porque senão a criança pode sair escorregando. Tá? Só mais essa observação. Miguel, só para falar, a ideia disso é você ter o tapete, que é onde vai ficar com a solução, na frente dele você já ter o capacho para que a pessoa já pise. Isso que nós estamos imaginando seria feito em 2 lugares. São 2 lugares distintos. Um é na entrada, quando o aluno vai passar pela catraca, e o outro é quando ele vai entrar na sala de aula. Então, nós faremos isso nos 2 lugares. Eu ia ficar até triste, porque assim, já estamos até correndo para comprar esses tapetes. Mas vamos lá. Aquilo que você, só complementando o que você falou, aquele produto que eu tinha dito era o quaternário de amônio. Correto. Eu estava aqui para falar para você, tá? Que a Júlia e o Alcides mandaram essa resposta para você aí, já quando você estava ali com a dúvida, tá? Eles tinham já esclarecido. A cola aqui não estava na hora aqui, foi o quaternário de amônio, que a pergunta que tinha era se o residual dele
se uma criança colocar a mão, se ela colocar isso na boca, se isso ia prejudicar ele em alguma coisa. Você já respondeu que tem que tomar 1 litro para fazer algum mal, né? Imagina um resíduo numa superfície. A criança pode até lamber, né? Que não haveria nenhuma gravidade, nenhum risco grande, tá? Reforçando que não é para fazer isso, né, Miguel? Não, lógico. Claro, não. Deixa claro que não é para fazer isso. Mas, olha... Mas deixa eu fazer mais uma última pergunta. Vocês já pensaram, assim, um termo de consentimento para os pais que vão querer, que vão mandar os filhos, mesmo nessas condições, mesmo a escola tomando todas as providências? Isso também é viável legalmente? Existe alguma coisa? Alguém já pensou? Não consigo te dizer isso. Isso aí já não está na minha alçada. Não, né? Não é usual, pelo menos do que a gente tem acompanhado. Nem higienização de calçados na porta da escola. A gente tem acompanhado que a prioridade não está sendo essa, embora seja relevante. A prioridade está sendo a higienização das mãos, higienização dos espaços e adequação de propostas pedagógicas. E número reduzido de crianças com ambiente arejado. Essa é a prioridade para as escolas, nesse momento. E esse termo não... A partir do momento que ele encaminha o filho para a escola, ele está correndo esse risco. Posso fazer uma observação, Léo, sobre isso que a Dani falou agora? Algumas pedindo rastreando o grupo de risco entre os seus funcionários, então encaminhando uma ficha de saúde, que é outra coisa que a gente também tem orientado os clientes, a identificar quais são os funcionários do grupo de risco que talvez não possam voltar para o momento presencial, e também orientando os familiares que os pais são do grupo de risco, para saber se do seu médico, né, que faz acompanhamento, se o seu filho pode voltar para a escola, porque se a criança for uma portadora assintomática, dentro da escola ela pode estar mais suscetível, e ao retornar para casa ela pode colocar em risco os seus familiares que são do grupo de risco. Então, em algumas instituições, não está sendo permitido as crianças que têm pais do grupo de risco retornarem para a escola. Legal, é um bom ponto. Eu queria dizer 2 coisas aqui. Primeiro, a gente teve sala cheia, e tem muitas perguntas, então eu sugiro, se vocês toparem, que a gente faça uma nova rodada dessa. Eu acho que vai ter assunto para a gente discutir, e aí a gente marca uma nova data e comunica. Então, por favor, quem está aí, coloca os seus e-mails aí no chat. Eu também mandei um link, se vocês quiserem mais materiais, a gente vai produzir algumas coisas. Ninguém sabe aqui, mas depois eu vou combinar com a Letícia, com a Dani, com o Miguel, com o Fernando, para a gente preparar um material juntos, bem completão, assim, mandar para vocês, pegando a expertise de todo mundo. Estou propondo agora, ao vivo, assim, ninguém pode falar não. E a gente também comunica uma nova data para a gente ter mais uma rodada de conversa dessas aqui, tá bom, pessoal? Miguel, eu queria trazer... Me permita então, só uma coisa, Léo. Por favor, Miguel. Em cima do que a Letícia acabou de falar. Quando nós estamos falando de pé-dilúvio, nós não estamos excluindo nenhuma das outras coisas. Não estamos excluindo o álcool gel, não estamos excluindo nada, tá? Isso seria um complemento que, até na minha opinião, não é tão importante, a desinfecção da sola do sapato. Porém, é um item a mais, tá? É só isso. Tá bom. A preocupação disso é principalmente para os alunos pequenininhos, né, que sentam muito no chão, que aí esse pé sujo fica. Tem o outro que já viu na China lá, que coloca também a almofadinha, mas isso vai fazer com que as crianças escorreguem no piso muito liso. Uhum. Eu ia falar a mesma coisa dos pequenos. De novo, não sei se eu peco pelo excesso, mas meus filhos agora estão tem uma menina de 25 e 2 garotos de 15 e de 12, tudo crescido. Mas quando eles nasceram, a gente aboliu o sapato dentro de casa. O sapato entra na mão, vai direto para a lavanderia, justamente porque ficavam no chão, né? Então, eu acho que o cuidado deveria passar mais ou menos por aí. Como a gente já estourou bastante o tempo, mas, de novo, agradeço a todo mundo. Eu queria fazer uma última pergunta. Eu acho que essa vai para a Letícia, sobre alimentação. Eu vou até encontrar aqui, porque a gente teve mais do que uma aqui, então só para a gente encerrar, eu estou adorando aqui, está sendo super legal, assim, eu queria até que a gente ficasse mais, mas eu sei que todo mundo também tem seus compromissos, tá? Mas tinha essa pergunta sobre cuidados com a alimentação, Letícia, se você puder dar uma dica aí, como você já está orientando seus clientes a fazer isso?
Então, a gente tem orientado que as escolas acionem as suas nutricionistas. Em vários municípios é obrigatório ter uma nutricionista responsável técnica, porque ela tem que estar inteirada dos protocolos internacionais para fazer as adequações desse espaço, tá? Então, as adequações que vão ser necessárias dentro da cozinha e as adequações necessárias no refeitório. O que eu tenho de exemplos para trazer que são coisas já fundamentadas e recomendadas por autoridades internacionais? Distanciamento na mesa na hora de se alimentar. Né, alguns países que têm uma proposta mais rígida, porque estão reabrindo as escolas no momento em que ainda tem alta transmissão. Então, quando eu tenho alta transmissão e a escola é autorizada a reabrir, os protocolos são mais rígidos. Se eu tenho uma redução da transmissão do vírus na comunidade e a escola pode reabrir, os protocolos eles são menos rígidos. Então, nessas escolas, eles colocam até placas de acrílico para que as pessoas não tenham a disseminação de gotículas. Outra coisa que precisa se o porcionamento da alimentação. Existem escolas que têm uma proposta de desenvolvimento de autonomia do aluno que ele serve o seu prato, justamente para desenvolver essa autonomia. Então, isso é uma coisa que agora é impraticável, porque todo mundo vai pegar na concha de feijão, né? Vai ficar todo mundo passando pelo buffet. Então, agora talvez seja o momento de readequar o prato feito, porcionamento de sobremesa, porcionamento de salada, limpeza e higienização do refeitório antes e após a refeição. Escalonar para que não concentrem muitas crianças ao mesmo tempo. Na China e em Xangai, eu vi um vídeo recente, eles estão aferindo, inclusive, a temperatura antes da entrada no refeitório, que é uma medida um pouco mais rígida, principalmente para os maiores, fundamental, universidades. Só pode adentrar o refeitório quem estiver com a temperatura dentro dos valores estipulados por lá. Então, tem uma série de medidas, higienização das mãos antes, higienização das mãos depois. E alguns lugares estão usando produtos descartáveis, para não ter que depois isso ser higienizado. Mas aí você impacta num outro problema, que aí a gente nem tem tempo para discutir, mas eu acho que vai ter que analisar agora o que faz sentido para a escola, o que é um valor. Desperdiçar um monte de plástico ou protocolar a forma da criança ou do adolescente colocar esse material para depois ser higienizado na cozinha. Então, mas o objetivo é evitar a concentração de pessoas nesse ambiente, escalonar a refeição e higienizar mais os espaços, permitindo que ninguém fique tocando nos utensílios. Legal. Excelente. A gente vai arrumar mais espaço para falar mais. Acho que a discussão foi muito rica e faltou muita coisa aí. Então, pessoal, reforço para mandarem os seus e-mails, preencherem o formulário que eu mandei lá também, se quiserem mais materiais. Infelizmente, a gente tem de encerrar. Foi muito, muito bom aqui. Então, obrigado a todos mais uma vez. Queria agradecer Vivi, Dani, Letícia, Miguel, Fernando, pelo tempo, conhecimento e sabedoria de vocês. A todas as pessoas, a gente teve com certeza mais do que as 150 pessoas que cabiam na sala, porque foi saindo e entrando gente, então foi super bacana e só mostra que a gente tem de trazer de novo essa conversa, né? Porque ainda tem muito papo para discutir. Obrigado mais uma vez a todos, boa tarde e boa semana. Obrigada. Igualmente. Tchau, tchau.